Olá, gente. Vamos chegando aí. Bom dia para todos, todas. Para quem não me conhece, eu sou o Tainan, sou facilitador do Rumo à Universidade. E hoje a gente vai iniciar nosso programa de entrevistas do Rumo à Universidade, com o nosso primeiro tema. Enquanto vocês vão chegando, eu vou começar apresentando o programa das entrevistas e falando um pouquinho para depois a gente iniciar com as entrevistas. Então, aqui a gente está na tela aqui os temas que a gente vai ter. Esse de hoje, mês 1, a gente vai ter o tema Universidade Pública, Universidade Particular, Universidade Presencial e EAD. A gente vai ter, falando hoje, Michele, vamos ter Eduarda, e eu vou estar falando hoje também. Eu vou estar em todas as lives, mas nem sempre como entrevistado. Hoje eu vou estar como entrevistado, mas eu vou estar sempre como mediador da live. E é isso. Hoje a gente vai ter esse primeiro tema. Depois vamos ter o segundo tema, que vai ser escolha de cursos, BI, são os famosos bacharelados interdisciplinares, e os CPLs, que são os cursos de progressão linear, e continuidade na vida acadêmica. Nesses dois primeiros, a gente vai estar começando com vocês apenas pensando sobre uma escolha mais consciente de universidade, entre universidade pública, particular, entre presencial e EAD, em escolha de curso, e a gente vai estar apenas introduzindo. Depois a gente vai passar para uma segunda fase, que envolve a terceira, a quarta e a quinta, que a gente vai começar a falar mais. Desculpa, envolve a terceira e a quarta. A gente vai começar a falar mais sobre os desafios que envolvem a universidade. A gente vai falar sobre os desafios de mudar de cidade e vai falar da adaptação à cultura acadêmica, à rotina e cultura de estudos. Esse vai ser nossos dois temas intermediários. Depois, a gente vai passar para uma terceira fase, que são as duas últimas, que a gente vai começar a falar sobre o ingresso mesmo na universidade. A gente vai falar sobre matrícula, a própria matrícula na universidade, é um tema muito importante. A gente vê que tem muitos jovens que passam muitas dificuldades na matrícula, e até alguns já chegaram a perder vaga por causa da matrícula. Então, a gente vai falar sobre documentação, vai falar sobre tudo isso. E os auxílios, que são as bolsas que as universidades oferecem. Vai falar também sobre isso, que é muito importante que vocês já tenham tudo isso em mente para quando chegar na universidade. Para finalizar, a gente vai falar sobre o SISU, o ProUni e o FIES, que são os programas de ingresso na universidade. E a gente tem que falar sobre eles, que a gente vê que muitos jovens têm dificuldades para acessar esses programas e realmente é um grande jogo. O SISU, tanto o SISU quanto o ProUni, quanto o FIES, é um grande jogo de nota, você saber onde botar sua nota. E, às vezes, os estudantes passam apenas por saber jogar essa nota, saber onde colocar, saber como colocar, enfim. Então, a gente vai finalizar com esse, que, como a gente vai estar no último mês, vai estar mais próximo desse momento do SISU. Então, é importante que isso fique bem fresco na cabeça de vocês, tanto a questão da matrícula, quanto a questão
dos programas de ingresso. É isso, esse é o programa. Se alguém quiser falar uma coisa, pode falar uma coisa no chat, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, pode estar falando aí no chat. Essa é uma live do curso preparatório para o Enem, é importante que todos os jovens estejam presentes. Então, os entrevistados hoje, que são nós três, eu, Eduarda e Michele, já estão presentes aqui. Somos todos nós já participamos desse curso e hoje estamos na universidade, o curso dos grãos, e vamos começar já com a entrevista mesmo. Acho que é basicamente a mesma coisa. Você pode começar falando, é importante que a sua fala seja um pouco livre. Tá? Beleza. E aí você pode começar falando o que é a universidade, como é essa universidade, EAD à distância, né? Ensino à distância. Por que você optou por essa universidade e vai finalizando falando um pouco sobre os desafios de cursar o ensino à distância. E, enfim, como eu falei para a Dudinha, é importante que você se sinta livre para falar como você quiser. E essas perguntas são só para gerar um pouco de algum roteiro na sua fala. No final, eu vou fazer algum comentário e vou fazer alguma pergunta mais específica também. E começa se apresentando também, falando um pouco sobre você. Então, a fala está com você, pode falar. Gente, foi mal aí, a internet ficou oscilando aqui em Lençóis está um pouco chovendo, mas vou dar continuidade à minha apresentação, recapitulando. Meu nome é Michele, tenho 20 anos, e como a Tainá falou, dessa importância, né, da gente ter liberdade de escolha para escolher a universidade que a gente possa ingressar e com segurança. E hoje a gente vai falar um pouco das nossas experiências diversas aqui, né? Tanto na particular, quanto na EAD e quanto na universidade pública. Então, a faculdade, o que significa faculdade EAD? Faculdade EAD é um ensino à distância, é um ensino à distância. E por que eu optei, né? Depois eu vou falar como funciona. Eu optei porque depois quando a gente sai do ensino médio, a gente sente uma pressão, assim, para querer logo ingressar na faculdade, e eu fui dessa manhã. Algumas colegas minhas tinham já optado por entrar na Unopar, e elas, né, entrei em contato para saber como era o sistema. Até então, eu só sabia que era à distância e que eu ia uma vez por semana. Aí eu de boa. Aí eu fiz o Enem em 2016, se eu não me engano. Aí eu entrei no Grãos e fiz o Enem em 2017. Aí eu tive uma nota legal. Só que aí eu fiquei pensando, eu vou arrumar essa nota para a universidade pública e como é que eu vou sobreviver na cidade grande, né? Fiquei com esse receio, porque eu também tenho uma avó idosa, moro com ela. E como seria isso dela estar mandando dinheiro para mim e deixando de comprar as coisas dela? Então isso também foi um tipo de pressão que optou a eu escolher a EAD, porque não saio da minha cidade, só vou uma vez por semana ter as atividades, então isso era mais estável para mim e estava fugindo um pouco da, de sair, né, e ficar com a mente aqui em Lençóis e tal. Aí eu optei, entrei, né? Aí eu continuei fazendo Enem para conseguir bolsa pelo ProUni, né? Porque para você pegar o ProUni, a universidade disponibiliza algumas bolsas no seu curso. A internet caiu, gente? Não. No seu curso para você entrar. Aí eu consegui uma bolsa, só que aí eu perdi por erro de documentação. Aí isso é legal. Alguém aqui vai falar, né, no nosso cronograma, sobre a questão da documentação, que é muito importante. Eu dei mole e perdi a bolsa. E aí eu tô aí nessa linha de continuando fazendo Enem para ver se eu consigo uma bolsa. Eu tô no meu quinto semestre, então só tenho um ano e meio aí para terminar.
Isso muito é porque eu optei, né? Resumindo, eu optei porque eu tenho uma avó idosa em casa, teve muita pressão também, um pouco emocional, e porque eu não tinha como sobreviver lá fora. Hoje, atualmente, e acho que durante esses 2 anos, eu acho, o Grãos vem me ajudando um pouco na questão da mensalidade da bolsa, que também faz com que eu me mantenha na faculdade. Tá bom. E sobre como funciona a Unopar, né? Falar de um modo mais resumido, o EAD é um ensino à distância que ele é mediado por meio de tecnologias, ou seja, a maior, em sua totalidade ou parcialidade acontece em um espaço virtual, né? Você faz lá suas atividades, lá tem a apostila, tem videoaulas, tem vídeos, imagens. é, Na sede eles também disponibilizam um modo livro físico mesmo para você estudar, que é um desse aqui, que ele é bem resumido e tem questionário, sabe, no final de cada tópico da disciplina. Aí é massa, assim. E dentro do espaço lá também tem como você tirar dúvidas com os tutores e professores, né? E lá também tem, lógico, toda a grade da disciplina que você vai estudar. Enfim. E na faculdade AD, né, tem o 100% online também. Não é o meu caso, o 100% online só vai uma vez por mês para a faculdade, que é o caso de dois professores meus aqui, que é Ciro e Jean. Eles só vão uma vez por mês fazer a prova. E eu não, eu sou semipresencial. Eu vou toda semana, né, no meu caso, sexta-feira, ter discussões em grupo e assistir uma teleaula. Como acontece essa teleaula? Essa teleaula é um professor ao vivo dando aula e tem lá na nossa sala, né, no físico mesmo, um professor para auxiliar, tirar as dúvidas também. E essa teleaula também vai estar disponível no nosso espaço virtual, né, que a gente trabalha com Alva, que é um espaço virtual de aprendizagem. E aí fica mais fácil, porque também seria ruim demais ter só uma teleaula e não ter um professor físico na sala, né? Então tem esse professor para nos ajudar. Eu escolhi sem presencial porque eu preciso desse auxílio com o professor físico mesmo, né? Para além de estar olhando numa tela e para mim, uma vez por semana tá bom. E também você tem essa liberdade para fazer as atividades e tal. Enfim. Isso é como funciona a Unopar. Outra dúvida aqui também que pode rolar quando eu entrei é enquanto se o diploma do ensino EAD é o mesmo que o diploma de uma faculdade presencial. É o mesmo, é o mesmo diploma e ele vale como qualquer outro, porque a Unopar, lógico, você pegar uma universidade que tenha reconhecimento pelo MEC. E aí você pode ficar de boa. A Unopar tem reconhecimento pelo MEC, então eu fiquei mais tranquila enquanto a isso. E Tainá falou um pouco também da questão, como foi os desafios para mim na faculdade AD, né? O primeiro desafio foi logo o preconceito que o pessoal tem com a faculdade AD, né? É, Aí o pessoal fica falando, como é que estuda dentro de casa, e lá tem muita comodidade e tal, e é muito fácil de aprender. Não é fácil, é muito mais difícil EAD do que presencial, velho. Porque você tem que ser muito autodidata, tem que fazer as coisas muito sozinho, é você por si, não tem esse auxílio constante do professor como tem a presencial. Então, assim, não tem nada de facilidade e não é uma indústria de currículo. Ela é como qualquer outra, só que tem outro método de ensino, né? Que é por meio tecnológico, onde você usa o espaço virtual. E outro desafio também foi a questão da internet, lógico. Como a gente precisa basicamente dessa totalidade para estar no espaço virtual, é, você precisa ter uma internet boa. Eu nunca tive uma internet boa, eu não sei quando é que eu vou ter internet boa. Então, para você assistir as teleaulas, é, demora, demora um pouco para carregar, né? Aí, tipo, é foda. E eu fico imaginando, eu falo no meu lugar e falo no lugar dos meus colegas também, né? Que tem gente que é da zona rural, que não tem um acesso à internet legal. Então, assim, se você optar por fazer uma faculdade AD, você tem que ter uma internet legal, assim.
outro desafio também foi, lembrar, a questão de você, inicialmente, né, lidar com o espaço virtual. O espaço virtual é um espaço que você tem que ter noção mínima, assim, de informática, porque é um espaço que tem muito conteúdo complexo, tem muitas coisas, apesar de ser muito organizado, mas você tem que vasculhar muito. Os meus colegas, falo por mim, por meus colegas também, né? Os meus colegas, eu estou numa sala de aula que tem uma diversidade de idades, e principalmente os mais velhos, né, sentiam uma dificuldade imensa para lidar com o espaço virtual, e muitos deles desistiram da universidade por causa disso. Então, assim, mas não é um desafio que não dá para ser superado, dá para ser superado, mas inicialmente é um susto lidar com o espaço, com o conteúdo, enfim. É isso. E por último, o desafio que também eu senti muito foi essa falta um pouco do professor. Lógico que tem meios para você suprir isso dentro do espaço, tem como você tirar dúvidas com os tutores e os professores, mas ainda, como já vim acostumada, né, lógico, no ensino normal presencial, um pouco do professor. Então, era eu por mim, assim, tudo eu por mim, vamos lá estudar. Uma coisa que eu senti muita dificuldade é nessa questão de estar realmente estudando sozinha, quer tirar dúvidas às vezes e o tutor às vezes não te responde, enfim. Isso foi alguns desafios que eu enfrentei, tirando também os de saúde, né? Os de saúde no sentido de eu viajar de noite, porque eu só consegui turma à noite na Unopar, então eu via pegar um carro e viajar de noite, foi um desafio para mim. A mensalidade, apesar de ser mais barata do que a universidade presencial, é um desafio também, porque junta com o carro e junta com a mensalidade da faculdade, então, assim, são desafios que a gente vai se ajeitando e tentando, assim. E é isso. E aí, Thaís, você quer que eu falo? Também tem um. Alguém tá falando que minha imagem tá um pouco ruim. Como é que tá o áudio aí, Thaís? Só pra eu saber, assim. Tá ótimo, Misha. Essa mensagem foi antiga, era quando estava realmente ruim seu áudio e sua imagem. Mas agora tá ótimo, tá funcionando muito bem, seu áudio tá claro e sua imagem também tá dando umas travadinhas assim, mais besteira, mas mais é o áudio que tá ótimo. Sim. Então, se vocês têm mais alguma coisa Tá. para falar? É porque eu falei dos lados, desafios, né? Quero falar também dos lados positivos de você fazer uma faculdade EAD. Sim, claro. Desliga seu áudio aí. Então, eu falei muito dos desafios, né? Que é uma faculdade EAD, as pessoas têm parece que é muito mais desafio, muito lado negativo do que os positivos. Também tem lados positivos de você fazer uma faculdade EAD. Um deles é a flexibilidade, né? Para você ter o controle dos seus horários, assistir às aulas, fazer as atividades onde você estiver, onde você achar melhor. Então, foi uma das coisas que ficou estável para mim, né? De tá podendo fazer a hora que eu quiser. Mas, assim, quando eu falo fazer a hora que eu quiser, né? Tipo, tem uma atividade que começa hoje e vence daqui 2 semanas. Ou tem uma atividade que que começa hoje é para você fazer não a qualquer hora e a extrapolar. Tudo tem data de validade. Se hoje eu tenho uma atividade que começa hoje, daqui a uma semana ela vence, eu tenho essa liberdade para me organizar em uma semana. Então, isso é legal, sabe? E ainda tem muita gente, e eu falo por mim mesmo, que já passou de prazo de validade, de não conseguir fazer, enfim, a gente tem isso tudo, acho que em toda universidade a gente, às vezes, não tem esse comprometimento, né? Mas assim, a gente vai dando seguimento. Outra questão também é a questão da economia, né? Mas eu falo economia não às vezes no meu lugar, mas no lugar de EAD comparado à universidade presencial. Hoje a EAD ela é muito mais barata do que você pagar uma faculdade particular. Duda deve saber do que eu estou falando. Uma universidade particular é muito cara
E a universidade hoje EAD, ela é muito mais econômica. Se você pegar, eu acho que, sei lá, não sei, graduação de 4 anos na universidade vou dar um exemplo, de advocacia você paga, sem bolsa, lógico, R$ 1.000, vamos dar um exemplo. E na EAD você já tem, por ser outro método de ensino, você já paga menos, que chega a ser R$ 200 inicialmente e depois vai aumentando, lógico. Então a economia é muito boa. Outra coisa também nesse sentido da economia que a gente tem uma vantagem na EAD é a questão do gasto enquanto alimentação, transporte e materiais, né? Quem está na presencial vai gastar todo dia, vai pegar buzu para pagar alimentação constante e, enfim, os materiais que acabam e você tem que recolocar. E na EAD não, eu só vou uma vez por semana, eu tenho que pagar lanche lá e tal. No meu caso, ainda é pior porque eu estou me deslocando da minha cidade, então o carro fica muito mais caro, né? Mas para quem toma aula EAD no mesmo local, você só vai pegar uma vez por semana, ou quem faz 100% online só vai uma vez por mês, então vai ser menos gasto, comparado a EAD, lógico. É, outro, outro ponto positivo é, é dessa inovação, né, da faculdade EAD. Lógico que a presencial também traz essa inovação tecnológica, mas EAD, os conteúdos são muito bons, assim. É bem, bem inovado, bem organizado, apesar de você ficar um pouco perdido, lógico, né? Quando não tem noção de um pouco de informática, você fica meio perdido. Mas o conteúdo é bem organizado, assim. E é isso, os pontos positivos são esses, basicamente. Outro ponto positivo é porque eu acho que deve ter alguma mãe aqui me assistindo, o ponto positivo é para isso, para quem tem muitas jornadas, né, duplas jornadas, ter que cuidar de filho, ter que trabalhar. A EAD é uma boa opção, porque você fica mais livre uma vez por semana, não compromete nem seu filho, nem seu trabalho. Então, isso é legal, assim. E é isso, basicamente isso. E é isso, na verdade, quem faz a faculdade, tanto presencial, porque eu conheço muita gente que faz presencial e nem leva caderno, nem leva material para isso, para a universidade, vai porque o pai mandou mesmo. E assim, e não se compromete com o ensino mesmo. Então é uma questão muito mais pessoal, né? Quem faz a sua carreira é você e não a faculdade. Só que a gente sente uma pressão maior porque a gente tem que ser muito autodidata e tem que fazer as coisas muito por nós mesmos. Enfim, e eu falo no meu lugar de AD, mas daqui a um tempo eu vou falar no meu lugar de universidade pública também, porque eu quero fazer universidade pública, quero fazer cinema, quero fazer outras coisas, testar outros métodos de ensino, assim, tá ligado? Eu tô jovem, tenho 20 anos, tô caminhando devagar para fazer minhas coisinhas, a gente vai se ajeitando enquanto mensalidade, a gente sabe que não é fácil pagar mensalidade de mulher preta, chapadense, pagando mensalidade sem bolsa, é uma parada que eu fico pensando e fico com vontade de desistir da faculdade, assim, sabe? Mas a gente vai se ajeitando para que tudo dê certo. Tem uns apoios, tem as minhas companheiras que vêm me ajudando, tem o Grãos, enfim, tem minha família, tem minha véia aqui, tem minha mãe que é correria pra caralho, tá ligado? Para me ajudar nisso, para que eu não desista, porque a gente sabe que universidade é um sonho de todas nós mulheres e dos meninos também, né? E é importante estar na universidade, independente se ela é AD ou presencial. Tem que estar na universidade. É lindo estar na universidade. É isso, e eu encerro minha fala aqui. Valeu, Misha. Muito, muito boa sua fala, muito boa, muito completa. Eu acho que fez melhores perguntas que eu tinha adicionais, você já respondeu tudo. E Tá polêmica. isso, muito, muito, muito completa. Então, eu vou abrir aqui algumas perguntas que fizeram no chat. Primeiro, tem uma pergunta de Ariane. A pergunta é: poderiam dar uma dica para quem tem dificuldade em escolher um curso? Eu ainda não me encontrei em nada, tenho receio de entrar em um curso qualquer e não gostar, ter que sair depois e tal. Sobre isso, a gente vai ter o próximo encontro destinado exatamente a responder essa pergunta. A gente vai falar sobre os bacharelados interdisciplinares. Então,
é muito importante que você esteja no próximo encontro, que a gente vai falar. Sua pergunta resume praticamente o tema do nosso próximo encontro. Então, vai ter outros convidados que já cursaram bacharelado interdisciplinar. Eu curso bacharelado interdisciplinar, também vou estar. E aí é você fazer o Enem, ter uma nota legal que se encaixe no seu curso. E é isso, é por meio do ProUni, não tem muito o que responder. Oi, Misha, fale. Nada, pode falar. Já terminei depois. Pensei que ia dar menos. Falou bastante, muito completa a sua fala. Muito obrigado, Misha. As perguntas foram essas duas. Então, podem ir jogando as perguntas aí, pode ser ainda sobre a fala de Michele, que a gente vai responder elas depois. Eu falo, abro a fala para a Michele de novo depois, para ela responder. Então, podem ir comentando e fazendo perguntas aí. Agora, pela ordem, eu vou falar sobre a universidade pública e a gente finaliza com o Dudinha falando sobre universidade particular. Então, eu vou seguir basicamente as mesmas 3 perguntas que eu coloquei para o Dudinha, pronto para a Michele. Depois eu posso abrir para a Misha perguntar alguma coisa, falar alguma coisa que ficou com dúvida. E também é isso, vocês vão deixando seus comentários que no final eu posso responder. Então, vamos lá. Um grande... começando apresentando, né? Eu sou Tainan Pacheco Caires. Eu já fui gestor de música do Banco Luiz Griot, da área de música, e já participei do curso preparatório para o Enem, e por causa desse curso, eu ingressei na UFBA, e curso bacharelado interdisciplinar de humanidades. Então, um grande desafio falar sobre a universidade pública. A universidade pública é um grande mundo enorme para se falar. Eu vou falar mais sobre a UFBA, que é onde eu estudo, mas vão ficar sempre coisas que a gente ainda vai falar, vários temas que eu vou abordar, eles vão ser abordados mais profundamente depois em outros temas, em outras revistas que a gente vai falar. Então, eu vou tentar falar mais superficialmente para vocês, para também não gastar tanto tempo, que não é fácil resumir a universidade pública. Então, as universidades públicas, elas têm tanto as federais, né, quanto as estaduais. Eu estudo numa federal, que é a Universidade Federal da Bahia. E elas são as maiores universidades do país hoje em dia, são grandes universidades. Para vocês terem ideia, a UFBA ela tem uma população envolve uma população de mais de 50 mil pessoas, então é muita gente. No caso da UFBA, ela não é uma sede central, que são chamadas as cidades universitárias, e algumas federais existe uma cidade mesmo da universidade. A UFBA ela é dividida em sedes, então não tem essa concentração total, mas existe também uma sede principal que é muito grande e existe uma consideração muito grande também. Então, a universidade pública, ela não, pelo menos a UFBA, ela não trabalha apenas com o ensino, ela trabalha com 3 pilares principais, que é tanto o ensino quanto a pesquisa e a extensão. Eu vou tentar falar rapidamente do que é cada um, né? O ensino é a graduação, essa área da formação dos graduandos, dos pós-graduandos, mestrandos,
mas ela não se resume a isso. Ela também tem a pesquisa, que é outra área muito importante que a UFBA atua, tanto a UFBA quanto as outras universidades particulares. O que é a pesquisa? Então, vamos dar um exemplo atual. As universidades estão pesquisando respiradores contra o coronavírus, criando respiradores. As universidades de medicina, da área de saúde, estão pesquisando sobre tratamentos. As universidades, os cursos de, vamos dizer, das humanidades podem estar pesquisando outros assuntos relacionados às humanidades. Atualmente, eu participo de um grupo de pesquisa que é chamado Periféricas. A gente estuda teorias das periferias globais, como o Brasil. Enfim, mas eu não vou entrar muito nisso, eu quero falar mais superficialmente. A pesquisa é basicamente isso, então é uma área que a UFBA atua. E também existe a extensão, que está mais relacionado à interação da universidade com a comunidade. Por exemplo, existem disciplinas que elas se interagem com a comunidade, vão até a comunidade aprender, com a comunidade a contribuir também. Então, existe também isso de sair do seu centro da universidade para fora, para contribuir, para aprender fora também. Então, a extensão, ela não é basicamente um pouco isso. Existem hospitais universitários da UFBA, existe um hospital universitário da UFBA que ele atende pessoas de Salvador, é uma extensão. Existem centros psicológicos da UFBA por Salvador que atendem, por exemplo, crianças. Então, a UFBA ela também age nessa intenção de extensão, né? Então, esses são basicamente os principais pilares de atuação da universidade pública, pelo menos da UFBA, que é a que eu conheço presencialmente, com um pouco mais de experiência. Eu vou falar um pouco sobre a estrutura física da universidade pública. Então, como eu falei, são universidades muito grandes, as federais, que no caso é a que eu estudo. Existem menores também, as estaduais geralmente são um pouco menores. Existem outras federais também, na Bahia. A UFBA é a maior da Bahia. Então, como eu já disse, a UFBA não é uma cidade, mas existem sedes divididas. Essas sedes sempre têm, vamos dizer, bibliotecas muito grandes, áreas de estudo. Existem os restaurantes universitários, que os estudantes eles podem ter refeições relativamente baratas, por R$ 2,50 um almoço, janta. Eu já falei do hospital universitário, né, que o SMURB, chamado SMURB, ele atende tanto a população de Salvador, mas também tem uma área que é apenas para os estudantes da UFBA. Os estudantes da UFBA têm esse privilégio de ter um hospital, uma clínica apenas direcionada para eles. Nessa área de saúde também existe, por exemplo, alguns programas como o PSIL, que é um programa de psicólogos para atendimento emergencial. Então, e falar também, por último, da PROAI, que é uma área que a gente vai ter um tema que vai ser basicamente sobre ela, que é os auxílios, né? A PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, e a gente vai falar muito sobre os auxílios, vai ter um tema que vai ser sobre os auxílios, e é muito importante que a gente conheça a PROAI, que no caso da UFBA, os outros existem, as outras instituições das outras áreas de auxílios. Enfim,
saindo dessa área de estrutura física, a UFBA ela conta com a maioria das universidades públicas conta com muitos eventos também. A UFBA ela, todo ano tem congressos que reúne os pesquisadores da UFBA, os resultados das pesquisas, os resultados das extensões. Então, são congressos muito grandes. Vai ter um agora, inclusive, congresso virtual, primeiro congresso virtual da UFBA, por causa do coronavírus. Além dos congressos, que são esses grandes encontros, existem sempre seminários, rodas de encontros, apresentações, por exemplo, teatrais, musicais, intervenções artísticas. Então, é uma diversidade muito grande de eventos que acontece na UFBA, até simultaneamente. E também tem um grande evento que aconteceu, pelo menos ano passado, que foi na UFBA, são as bienais. A Bienal da Uni aconteceu ano passado, é um grande evento que junta bem estudantes do Brasil inteiro se encontrar. E aí já se relaciona também com outra coisa muito forte da universidade, que é os movimentos sociais, os movimentos estudantis, né, que são realmente muito presentes e muito fortes. E é isso. Então, quando fala desses eventos, eu penso logo sempre que é muito difícil conseguir, dentro da imensidão que é a UFBA, o tanto de coisa que acontece ao mesmo tempo, dar conta de tudo. Porque, ao mesmo tempo que você tem que estudar para uma matéria, você tem 1000 eventos acontecendo e você pode participar de muito deles. E é importante isso para você não ter, como dizem na universidade, você viver a universidade, que é para além do ensino, né, passar por tudo isso que a universidade tem a oferecer. É realmente difícil conseguir acompanhar tudo, mas dá para ir aos poucos. Então, eu acho que isso dá uma formação muito ampla, porque existe muitas possibilidades de aprendizagens, tanto na pesquisa, quanto na extensão, quanto no ensino, quanto a quantidade de eventos disponíveis, o contato com uma população muito grande de estudantes. E eu acho que isso dá uma formação muito ampla. E essa parte já responde basicamente a segunda pergunta, que é sobre a escolha, né? Por que eu escolhi a universidade pública? Eu acho que vai um pouco nessa linha de ver que na universidade pública existe um mundo de possibilidades que está disponível, mas como o Michele falou, é a gente que faz nossa formação, é a gente que faz, né? Como ela falou, existem pessoas que vai sem caderno para a universidade e ali vai embora, mas é isso, tem ali aquele mundo de possibilidades que você pode escolher explorar ele, conhecer tudo isso, se formar muito por tudo isso, ou pode ter uma passagem mais simples também. Então, vai para a escolha de cada um, a formação que cada um está buscando mesmo. Enfim, eu acho que isso já responde a minha escolha. Os desafios, passar para os desafios. Acho que são 2 desafios principais para você cursar universidade pública, pelo menos a UFBA. O primeiro é a mudança de cidade, que vai ser um dos nossos temas, dos nossos encontros aqui. Vai ter um tema que vai ser sobre a mudança de cidade, vai ter convidados que mudaram para alguns lugares, e vão falar sobre as experiências dele. Então, existe uma grande dificuldade nisso, né? Para quem o Salvador, a maioria da galera que deve estar assistindo a gente é de Lençóis, né? Então, é uma mudança muito grande para ir para Salvador. Para quem tem família, é mais fácil. O Dian vai poder falar um pouco mais sobre isso também, porque o Dian também foi para Salvador, né?
Então, existe essa mudança de cidade e que envolve tanto uma questão familiar quanto financeira também, para você conseguir se manter na universidade. E aí entra a questão dos auxílios também, que vão te ajudar com isso. Existem as residências universitárias na universidade pública, que, que são residências que juntam estudantes que moram juntos. Eu não tenho muita experiência para falar sobre residência universitária, a gente vai ter um momento de tema que a gente vai falar sobre isso também. Mas eu não tenho muita experiência, não moro numa residência universitária, mas já visitei, já fui para festa na residência universitária. Outra coisa que na universidade pública, eu acho que é importante também, a universidade não é só, não só de estudo vive o homem, a pessoa, né? Então, existem essas confraternizações, algumas festas na residência, por exemplo, e, e existem esses encontros, né? É importante também para conhecer os estudantes se juntarem, enfim. Eu estava falando sobre, assim, e também na universidade existe a questão de adaptação, né? Porque, pelo menos para a cidade grande, como Salvador, algumas federações não são em Salvador, tem a Unilab, que é muito interessante também, que fica em São Francisco do Conde, tem a UFRB, que é em Cachoeira, não são cidades muito grandes, mas a UFBA em Salvador é uma cidade muito grande e existe a questão da adaptação, né? A se adaptar a uma vida de cidade grande é um desafio para uma pessoa que vive no interior, que viveu a vida inteira no interior e pegar ônibus, passar horas dentro de um ônibus. Então, é um grande desafio se adaptar a uma vida em cidade grande. O outro grande desafio, que também vai ser um tema dos nossos encontros, é a adaptação da vida acadêmica. E isso é um grande desafio, porque nem todo mundo tem essa cultura de estudos que a academia ela cobra, né? Então, é uma cultura de estudos muito intensa que existe uma dificuldade de adaptação também. Então, um dos temas que a gente vai tratar aqui, que é essa adaptação da vida acadêmica, não só às vezes pela cobrança, mas pela a diferença de realidade, né, desses estudos e tudo mais. Basicamente é isso, os desafios. Por aqui eu vou finalizando minha fala. Enfim, não tem como falar sobre tudo da universidade pública, mas tentei falar mais superficialmente sobre o que é a UFBA, né? Pelo menos a UFBA. Eu espero trazer aqui pessoas alguém da Unilab, alguém da UFRB para falar das experiências também nessas outras universidades públicas, né? Que vão além da UFBA, que são diferentes, é um lado muito interessante. Eu espero trazer alguém para falar sobre a Unilab e a UFRB também. Enfim, existem pessoas do grão nessas duas universidades, algumas pessoas. Isso, vou abrir para as meninas se elas quiserem fazer alguma pergunta para mim. Oi, cadê Duda? Eu acho que Duda caiu, bem na hora dela. Eu estou esperando ela aqui, vou falar um Veja pouquinho. alguma pergunta aí, Thay, para você respondendo. Você respondeu essa de Jean? Porque minha internet também caiu. Não vi. Você respondeu? Vou responder a de Jean. Não respondi, não. Pronto. A pergunta de Jean é como está sendo esse momento na UFBA em relação às aulas. Então, as universidades públicas, elas, pelo menos eu não conheço nenhuma universidade pública que seja EAD. Tanto que não tem, vocês verem aqui, tem universidade particular EAD e universidade particular presencial, e fico eu sozinho falando de universidade pública, porque não conheço, pelo menos, do grão, não tem ninguém que cursa EAD de universidade pública, eu não conheço nenhuma
que faça esse formato de ensino. Então, é um grande desafio para as universidades públicas nesse momento, porque, na verdade, existe uma grande resistência da universidade por esse método de ensino EAD. Então, por exemplo, eu falei na minha fala, eu falei que está agora dos congressos, né, que agora vai ter um congresso virtual da UFBA, que vai ser um grande congresso aí, que está juntando nomes do Brasil inteiro, nomes importantes do Brasil, e também os resultados das pesquisas da UFBA. Então, vai ter esse congresso. Por enquanto, as aulas estão suspensas, mas a gente vai ter esse congresso que vai ser um grande encontro. O primeiro congresso virtual da UFBA. Eu não sei como é que vai ser a questão da continuidade disso, se eles vão optar por ensino à distância. Não está tendo nenhuma... nunca não vi nada sobre esse processo de implementação. Enfim, por enquanto, as aulas estão suspensas. O que está existindo é apenas esse congresso. E houve uma pesquisa a universidade, ela estava fazendo uma pesquisa sobre a possibilidade dos estudantes de cursar EAD, perguntando sobre se os estudantes tinham computador, por exemplo, internet boa, de qualidade, várias dessas coisas, fazendo uma pesquisa sobre essa possibilidade, mas a própria pesquisa dizia que não era não era um começo de um processo de implementação, era apenas uma pesquisa. Enfim, eu não acredito que por agora vá se implementar EAD na UFBA. Se esse momento se estender muito, talvez inicie algum processo de implementação, mas por agora não está existindo nenhum processo de implementação e é isso. Já as aulas estão suspensas. Queria aproveitar para fazer alguns complementos da minha fala, esperar que enquanto o Dudinha não aparece. Esse cara deve ter dado algum erro. É importante a gente saber que a universidade pública ela é gratuita, né? Não existe nenhuma mensalidade ou algo assim, é gratuita e espero que continue sendo, porque existem movimentos para tentar acabar com isso, desse governo. Outra coisa, a universidade pública, pelo menos a federal, ela é o financiamento do governo federal, né? Então, não é um financiamento privado, é um financiamento do governo, e eu acho que isso também é muito importante para garantir um compromisso da universidade pública que ela tem, que é com a produção do conhecimento. E não existir relações com empresas podem gerar um controle sobre a universidade. E também existem movimentos para tentar acabar com isso. Existe uma movimento desse governo para acabar com isso, para instaurar investimentos privados na universidade pública. Mas, por enquanto, é apenas um investimento estatal. As universidades estaduais é um governo do governo do estado, né? É o estado que faz investimento. Teve outra pergunta aqui que eu acabei não falando sobre, de Júlia. Ela perguntou por que Lençóis não tem graduação. Ouvi dizer que uma vez teve, mas que a prefeitura não teve muito interesse em custear. O que vocês acham disso? Foi da UF, né? Eu não conheci esse projeto. Você sabe responder isso? Foi da UF. Eu sei que existe a UFES em Lençóis, né, que
Existe pós-graduação e mestrado. Mas, enfim, Chovendo. realmente não existe graduação. Ó, Dudinha entrou aí. Realmente não existe graduação em Lençóis. E acaba que todos os estudantes de Lençóis têm que sempre optar ou pela EAD, né, como Misha, ou que existe em Seabra, que é o mais próximo, ou fazer esse grande desafio que é a mudança de cidade. Né? Tem também uma EAD também, que foi com o Senac, que disponibilizaram graduação também. Mas assim, eu não optaria, né? Lógico, mas existe. A gente está falando de opções, né? Existe também a graduação por meio do Senac. O Senac também existe os cursos técnicos, né? Que acho que o Senac ele foca mais no curso técnico também. Existe só os cursos técnicos. O dia acabou caindo de novo. A internet caindo, né? Velho. Sobre a UFES, vou chamar aqui Lília Pacheco nesse momento para falar um pouco da UFES, já para responder um pouco mais essa pergunta. Por enquanto que o Dudinha não aparece. Quando o Dudinha aparecer, a gente passa a palavra para ela. Olá, gente. Bom dia, parabéns aí pela iniciativa e pelo trabalho. Estou aqui do lado, assim, amando, ouvindo, escutando e feliz da minha vida por essa coordenação aí da juventude. Então, eu vim aqui para falar dessa pergunta da Júlia, pelo que eu sei, né, até onde eu sei, e acho que Tainá deve trazer alguém da UFES também aí durante o programa, a gente teve uma graduação de educadores, que foi um programa federal ou estadual, junto com a UFES, para formar, né, os educadores que estavam na ativa na escola pública. Era uma formação para educadores municipais, essa formação aconteceu em todos os municípios, e ela tinha esse objetivo, porque muitos educadores estavam atuando sem essas formações específicas, na sua área de matemática, ou português, história, enfim. Então, eu teve essa oportunidade para os educadores municipais terem uma graduação universitária em áreas específicas. Então, houveram vários cursos, é um programa com esse intuito, e, inclusive, pesquisas, trabalhos de pesquisa. Dudinha, que está aqui presente, é filha, né, de educadora, que é Marilândia, que, inclusive, se formou em um dos cursos desse, defendeu um trabalho maravilhoso, alguns, inclusive, pesquisando sobre a pedagogia griot, porque faziam formação em pedagogia griot também. Então, enfim, tivemos várias apresentações de trabalhos muito bonitos na UFES dos educadores municipais. A gente também teve na UFES a pós-graduação, algumas pós-graduações, né? Agora está acontecendo também um mestrado na UFES. Então, a UFES ela vem nessa batalha política de trazer cursos para Lençóis já há muito tempo. São cursos muito bons, né? Teve uma graduação em Antropologia e Turismo, que, inclusive, o Márcio fez, e agora a Márcio está fazendo mestrado também, né, com um grupo de mestrandos que a UFES promoveu. É isso, o trabalho geralmente do mestrado e da graduação e da pós-graduação veio muito na área de antropologia ou de ciências ambientais, áreas que têm relação com o contexto de Lençóis e também que foram demandadas, né, mais demandadas pela pesquisa que a UFES fez na região. Será que o Dudinha conseguiu entrar aí? Vamos ver, já tem um dedinho aqui se anunciando. Misha, parabéns, adorei a sua fala. Tainá, parabéns, amei mesmo. Vocês foram super, falando que iam ser um pouco superficiais e rápidos, mas foram super profundos, né? Se basearam bem na experiência. Olá, Dudinha chegando aí. Olha, chegou. O áudio veio. Eita. Ó, gente,